Olá novamente, turma. Espero que todos e todas estejam bem. Vamos dar continuidade à apresentação do último tópico da unidade 2, ou seja, essa aqui é a segunda parte do vídeo. Se você não assistiu a primeira parte do vídeo da unidade 2, eu sugiro que veja e volte aqui. Nós vamos falar sobre o artigo científico, né? Na primeira parte da unidade 2, nós falamos já sobre fichamento, citação de síntese, né, o analítico, o resumo, relato de experiências, orientações sobre os resenhas, tipos, as falhas, problemas mais críticos na resenha, os tipos de resenha, enfim. Nesse vídeo de hoje, eu vou dedicar a falar um pouco mais sobre o artigo científico, né, a sua forma BNT NBR 14724 e seu conteúdo, ou seja, forma, formato e conteúdo. O que é, então, um artigo científico? Todo mundo já ouviu falar sobre artigo científico. Eu acredito que vocês já tenham lido mais de um artigo científico até o momento, nesse início do curso de vocês, de licenciatura em artes visuais. Então, os artigos científicos são comunicações científicas, são trabalhos acadêmicos mais elaborados que vão comunicar resultados de pesquisas. Esses resultados de pesquisas podem vir de um trabalho de conclusão de curso, podem vir de uma tese, uma dissertação de mestrado, pode vir de um relato de experiência, né, que até a gente comentou estudamos no vídeo, na primeira parte aqui da unidade 2. Enfim, normalmente tem um tema bem delimitado, o autor escreveu, delimitou no projeto, né, que é o que nós vamos dedicar mais nessa disciplina, sobre o projeto de pesquisa, né, que vai ser dedicado na unidade 3 e na unidade 4, né, dividido em dois momentos, como já dito anteriormente. E o artigo científico, ele tem essa missão, aí, podemos dizer, de comunicar os resultados científicos, né, contribuir para avançar uma determinada área, né? Alguns artigos vêm para preencher alguns gaps, algumas lacunas de pesquisa, e outros vêm para validar e solidificar ainda mais alguns resultados já encontrados na literatura correlata do tema, qualquer que seja o tema que tenhamos. Então, nós temos que entender que existem vários tipos de artigo. Tem artigo científico, de pesquisa, que ele vem de pesquisa bibliográfica, do tipo escopo, do tipo de revisão sistemática, tá bom? Quando nós formos estudar os tipos de pesquisa, tem um capítulo do nosso livro-texto que explica sobre isso, e também lá no template quando for escrever a metodologia do projeto de pesquisa, vocês vão escolher o tipo de pesquisa. Ah, professor, eu quero fazer um projeto de pesquisa do tipo bibliográfica, do tipo escopo, de revisão sistemática, né? que são tipos de revisões bibliográficas, né? Então, existem artigos que são provenientes, que vêm desses tipos de pesquisa, tá? Então, o artigo científico, professor, ele vem de um tipo A ou B de pesquisa? Sim. Então, um artigo ele pode vir de uma pesquisação, de uma pesquisa participativa, de um relato de experiência, como nós já vimos. Pode vir de um trabalho de revisão bibliográfica, né, que é do tipo escopo, do tipo sistemática, ou seja, que não teve campo, mas teve uma amostragem de artigos, seja de tese, um banco de tese, dissertações, ou de artigos publicados em determinados periódicos, como Datacaps, Google Acadêmico. Então, esses tipos de artigos vai depender do tipo de pesquisa. Ele pode ter abordagem qualitativa e abordagem quantitativa, ou só quantitativa, né? Quando artigos, por exemplo, de pesquisas que usaram método experimental estatístico, né? É muito comum estatística descritiva, enfim, quando é método apenas experimental. Quando a pesquisa ela é qualitativa ou quant casa os dois, né? Uma pesquisa qualitativa, ela está muito preocupada em entender a profundidade do fenômeno. Veja que lá no Severino e também no vídeo complementar do Pedro Demo, sobre pesquisa social, pesquisa científica, ele vai classificando, né? O que é
Qual é a função de uma pesquisa qualitativa? Ela está preocupada em explicar as causas daqueles números, os motivos, né? Não só os sintomas, mas que causa aqueles sintomas, né? A profundidade do fenômeno. A pesquisa quantitativa é importante, mas ela tem um objetivo maior de comunicar o fenômeno, a extensão do fenômeno, a profundidade, as causas, as origens, o que provoca os sintomas é uma responsabilidade da pesquisa qualitativa. Artes visuais trabalham muito com vários aspectos, né? Porém, acredito que elas estão mais no campo mesmo da abordagem e da pesquisa. A educação, em geral, ela no máximo, ela casa qual e quant, né? Mas, em geral, elas são de abordagem qualitativa. Então, para identificar o artigo, eu preciso entender que tipo de pesquisa, né? Isso aí a gente já, normalmente um artigo científico ele é produto de um trabalho, de um projeto, seja um projeto de extensão da pesquisa, seja um projeto de pesquisa ação participativa, como eu já disse, e acredito que vocês vão compreender isso melhor ao longo aqui do curso, das leituras, dos vídeos complementares, das aulas, dos tópicos guia aqui das aulas, tá? E qualquer dúvida, anotem para nosso encontro no 11 de setembro, dia 11 de setembro, às 19h30, horário de Manaus, para que possamos aprofundar mais sobre essa questão dos tipos de pesquisa, os tipos de trabalhos acadêmicos, tendo em vista o artigo, os tipos de artigo científico. Um artigo científico, independente dos tipos, ele tem uma estrutura básica, que nós chamamos de MRAD, A minúsculo, porque o I vem do inglês, introduction, M, que a gente entende como introdução, o M como methods, ou método, ou seja, metodologia, R de results, né, ou seja, resultados, o A vem do inglês de and, né, que significa e o D de discussions, né, ou seja, em inglês, fazendo a tradução, de discussões, né. Então, introdução, todo o artigo, por mais que ele tenha nomes fantasias, ou vai iniciar com introdução, ele vai ter essa estrutura de apresentar. Claro, tem um resumo lá primeiro, né, como a gente já falou sobre o tipo de resumo que tem, aí depende se vai ser 100, 250, 500 palavras, enfim. A introdução vem, comunica o objeto, comunica o tema, delimita, traz ali os seus objetivos, geral específico, sua questão norteadora ou questões, apresenta para o leitor, aí vai cair na metodologia, onde vai falar que tipo de pesquisa que é, se tem abordagem qualitativa, quantitativa, quantitativa, tipo de pesquisa, o método, as técnicas que foram utilizadas para coletar os dados, como eles foram sistematizados, se usou uma entrevista semi-estruturada, uma observação, diário de campo, se usou uma técnica de análise de conteúdo qualitativa para fazer análise. Depois que você apresenta tudo isso daí, o autor, a autora vai apresentar os resultados e vai discutir eles, né, de uma maneira organizada, de acordo com o método que foi escolhido, e vai fazer a discussão com a literatura correlata, com os resultados de outros artigos que estudam temas semelhantes, objetos de estudo semelhantes, né? Para daí chegar a possíveis conclusões, referências obrigatórias, anexos opcionais, né? O artigo ele tem uma estrutura de tempo verbal do passado, que o artigo é o relato de uma pesquisa que aconteceu. Diferente do projeto de pesquisa que vocês vão observar, que vocês vão sempre usar o futuro, terceira pessoa do impessoal, né? Será realizado tal metodologia, serão realizados tais passos metodológicos, sempre no futuro, na terceira pessoa do impessoal. Nunca vou usar eu ou nós, sempre observa-se, enfim, afirma-se, ou seja, não uma linguagem terceira pessoa impessoal. Nós temos uma ordem, né, para escrever um artigo. Temos uma ordem que a gente pensa, né, que é pensar o pensamento, e a outra ordem que a gente escreve o artigo. Por exemplo, apesar do título e resumo aparecer primeiro, eu não vou começar a escrever, definir o meu artigo pelo título e pelo resumo. Eu tenho uma ideia original, mas depois ela acaba mudando, né? Mesma coisa quando a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que eu não vou... eu escrevo lá a redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, e eu vou já nomear de cara, né? Eu tenho que ver se o título condiz com o que realmente eu escrevi. Vai muito nessa lógica para vocês lembrarem. Então, nós temos uma ordem para escrever um artigo que é diferente da ordem que a gente pensa, né? E é muito interessante quando a gente está pensando no tema para escrever esse artigo,
baseado no projeto. O primeiro passo é o projeto de pesquisa, e o artigo já vem para comunicar o resultado do projeto. Mas eu penso que essas perguntas valem também para o projeto de pesquisa, né? Porque nas unidades 3 e 4 nós vamos dedicar fortemente. Ter em mente 4 perguntas, né? Por que foi feita a pesquisa? Né? No caso do projeto, para que vai ser feita a pesquisa? Como foi feita? Né? No caso do projeto, como será feito, que é futuro no projeto, aqui no artigo que já aconteceu. O que encontrou, né? Quando a pessoa vai ler um artigo nosso, quer saber o que nós encontramos. E quando a pessoa vai ler um artigo seu, nosso, o que significa seu estudo para a área científica, para o campo de estudo, né? Então, são perguntas que o leitor sempre vai, para tentar ler o resumo, para ele escolher, é isso. Por que foi feita aquela pesquisa, o que foi feito, como foi feita, o que se encontrou, quais são os resultados, resolveu, não resolveu, respondeu as questões norteadoras, a uma hipótese, a gente não vai trabalhar muito com essa ideia de hipótese, depois nas unidades 3 e 4 nós vamos falar mais sobre isso, principalmente na 3, mas trabalhamos mais questões norteadoras. Então, respondeu a pergunta de pesquisa, as questões norteadoras, e qual a importância e relevância social e científica dos seus resultados para a comunidade. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da discussão aqui apresentada nas próximas aulas, síncrona e no material e nos textos e vídeos complementares. Desejo a todos bons estudos e obrigado pela atenção.